O que é ser um discípulo extraordinário? Extraordinário é um negócio maravilhoso, né? É para lá de bom, né? Quando a gente fala com uma pessoa extraordinária, você está falando que aquela pessoa ali, ele é maravilhosa. E nós, discípulos, Deus quer que nós sejamos discípulos extraordinários. Se tivéssemos que definir uma frase, qual é o propósito da igreja na terra, certamente deveríamos de levar em consideração a ordem direta de Jesus. Em Mateus 28, 19, nos diz, Mateus, ele fala, né? Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, eu demorei um pouquinho, que a minha Bíblia é diferente. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é até hoje eu falei na EBD, eu falei que era a nossa obrigação. Aí o meu professor falou assim, Célia, não é obrigação, é um privilégio de falarmos, né, de Deus. É um privilégio a gente falar o que Deus fez na nossa vida. Mas essa é a nossa missão. Não é obrigação, é a nossa missão de pregar o Evangelho. Durante seu tempo aqui na terra, Jesus ensinou o povo, curou doentes, deu de comer aos famintos, mas o seu principal foco foi formar discípulos saudáveis, que continuariam o que ele começou, transformando pessoas comuns em discípulos extraordinários de Cristo. É o coração da missão da igreja. O coração da igreja é missão. A igreja, ela só cresce, ela só vive se tiver missões. Se a gente for olhar, né, muitas igrejas, por que muitas igrejas estão, né, cada dia mais se fechando, diminuindo? Porque não tem missões. E eu agradeço a Deus por essa igreja aqui, porque essa igreja aqui faz missões. Imagine um corpo, né? Nós, ser humano, nós temos nosso coração. Se o nosso coração parar, o que acontece? A gente morre. E assim mesmo é a igreja. Se a igreja parar de fazer missões, a igreja morre. Eu saí, né, no final de semana, eu fui para o retiro dos diáconos, e na volta, né, eu vim com um diácono, que ele foi meu diácono no Jardim Garcia, o diácono Eliseu. A gente conversando no carro, ele falou assim, irmã Célia, hoje em dia as igrejas está muito difícil de fazer missões. Aí eu virei para ele e falei assim, não, a minha igreja faz. Aí ele olhou para mim e eu falei, só precisa ir lá na segunda-feira, só precisa ir lá na terça-feira, o que tem de adolescentes, e a gente tem um trabalho, foi até do GEMETA, nós temos um trabalho com o GEMETA, com adolescente, né, que a gente vai, sempre alguém se converte. Eu falei, isso é missões. Eu falei, nossa igreja é muito abençoada. Então, quando você sair na rua, alguém falar alguma coisa, fale bem da tua igreja, né? Não concorde, não. Eu poderia concordar, é mesmo, né, meu irmão? Eu falei, não, minha igreja é diferente. E a minha igreja é diferente mesmo. Nós fazemos missões, isso é missão. Nós não vamos lá para fora, né? Mas fazemos missão na localidade. E nós precisamos, tanto aqui como lá onde nós moramos, precisamos fazer missões, de pregar o Evangelho, tirar, né, as crianças, né, dessa vida. Cabe a nós, é uma missão nossa. Muitas pessoas podem dizer que seguem a Jesus, mas suas escolhas não refletem quem Cristo é. Não podemos nos contentar com um mero cristianismo cultural, parcial e superficial. A vida com Cristo é extraordinária. A gente não pode se contentar com pouca coisa. Não, eu vou para a igreja, eu oro, eu vou de manhã no domingo, eu vou à noite,
eu vou na quarta-feira, está tudo bem, eu fico lá no meu cantinho, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente tem que falar de Cristo lá fora, que o importante é aquela porta lá para fora. Nós precisamos trazer, né? Precisamos trazer essas pessoas. Tem muitas pessoas necessitadas, precisando de Jesus. Na segunda-feira, quando nós saímos aqui do nosso ensaio, aí um irmão que está sempre aqui sentadinho ali, ele virou para a gente e falou assim: ore pela minha irmã, que ela vai operar, e o nome dela é Maria, está lembrada, né? O nome dela é Maria, ora por ela, tá, tia? Porque ela ela precisa de oração. Eu falei: pode deixar, meu filho, nós vamos orar. Quando foi hoje, nós chegamos, ele, tia, me chamando, tia, a minha irmã já operou, ela está bem. Ela disse que quando ela chegar, ela vai na igreja aí para agradecer ao Senhor. Então é isso, nós temos que fazer a nossa parte. Alguém pede para você orar, ore sim, não se esqueça. Eu ainda falei: Maria, não é? Que eu me lembro, eu cheguei em casa e orei por ela, né? E eu tenho orado esses dias, toda vez que eu vou orar, né? Porque a gente tem o nosso momento com Deus, aí eu sempre estou lembrando o nome dela. Não sei quem é, eu acho que eu nunca vi, não sei, né? Não sei se ela já veio aqui, mas ela mora por aqui. Então, mas é isso aí, nós temos que orar pelas pessoas. As pessoas estão sedentas da palavra do Senhor, as pessoas querem que nós vá até eles. Às vezes eles não têm coragem de vir até nós. Um filho, um parente. Eu em casa, meu café da manhã é assim. Essa semana, no começo da semana, eu sentei na mesa tomando meu café, meu genro chegou, sentou, ali mesmo começamos a conversar, e eu comecei a falar. Ele começou a perguntar, eu comecei a falar para ele, né, do amor de Deus. Ele fala assim: eu queria ter essa fé. Eu falei assim: mas você pode ter, meu filho. Eu falei: você pode ter, basta você querer. Basta você querer. Não é só você falar assim: eu acredito, como aqui, né? Você vai à igreja, você pode orar, mas acabou. Não, você tem que ter um compromisso. Deus quer um compromisso meu, da minha parte, da tua parte, da parte da minha filha. Deus quer esse compromisso. Aí eu alertei a ele: quem tem filhos, é mais complicado. Criar hoje em dia um jovem, um adolescente, fora dos caminhos do Senhor, a gente tem que orar muito mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, porque o mundo lá fora oferece muitas coisas. E como igreja devemos ter esse foco, né, de pregar, falar, porque o nosso Deus, Ele merece que a gente fale tudo que Ele nos dá para a gente falar para as pessoas lá fora. Em um tempo de tantas aparências, como podemos identificar um verdadeiro discípulo de Cristo? A chave é observando os seus relacionamentos. Ninguém, a não ser o Espírito, né, pode sondar o interior de alguém, mas os frutos de nossa vida interior certamente se reflete na forma como lidamos com os nossos relacionamentos. A Bíblia fala do fruto, né? Mansidão, paciência, amor, né? Se nós temos isso, nós passamos para as pessoas. Mas para as pessoas verem isso em mim, eu preciso ter isso no meu coração. Quando eu era mais jovem, eu sempre falo, né, que eu era muito difícil. Eu era uma menina muito difícil mesmo. Eu era mesmo, muito difícil. A pessoa fala: eu não acredito, mas eu era mesmo. Então, mas Deus me transformou. Deus me transformou. De uma maneira que as pessoas às vezes não acreditam, mas era. Eu não era fácil, mas Deus foi me transformando. Deus foi me transformando. Eu consegui sozinha? Não. Consegui sozinha? Nunca conseguiria. Eu fumava, eu bebia. Quando eu parei de fumar e beber, eu ainda não estava na igreja, mas eu tenho certeza que foi o Senhor me preparando. Eu tenho certeza que foi o Senhor me preparando. Então, às vezes, quando a gente ora assim, né, te passa, alguém fala: mas eu não consigo. Consegue sim. Eu fumava mais de 20 anos. E o dia que eu falei: não vou fumar mais, não fumei mais. E orava a Deus: Deus me ajuda. Eu sozinha não consigo. E Deus me ajudou.
Então, é isso. Nós temos que pedir mesmo a Deus, implorar, se possível for, mas a minha parte eu tenho que fazer. A fé cristã é uma fé relacional. Ao longo da série, vamos mergulhar a fundo em cada um desses relacionamentos, para entender como o discípulo extraordinário vive. Primeiro, no relacionamento com Deus, ele vive uma vida de rendição. Romanos 12, 1. O discípulo de Cristo precisa viver uma vida santa, agradável ao Senhor. Ser moldado apenas não ser moldado pelo mundo pecaminoso e se conformar. Precisamos passar por uma transformação. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ofereça ao Senhor esse culto vivo. O que é o culto vivo? É a nossa transformação. Aonde você passar, a pessoa fala assim, mas aquela ali era a Célia? Aquela ali era a Mara? Não, né? Não. Ela está muito diferente. Esse é o culto vivo, né? Aonde nós passamos e as pessoas veem diferença em nós. Nós precisamos ter esse momento. E esse momento que nós precisamos de ter é orando ao Senhor. E pedindo a Deus a transformação. Deus, eu só consigo me transformar se o Senhor me transformar. A minha parte eu vou fazer. Vou lutar pela minha transformação. Mas o Senhor vai me dar as forças. Porque a nossa parte a gente faz. Não adianta eu pedir a Deus assim, Deus, eu quero, vamos dizer assim, eu não quero mais, se eu bebo, eu não quero mais beber, me ajuda. Mas amanhã eu vou lá, compro uma cervejinha e bebo. Senhor, o Senhor não está me ajudando? E bota lá a culpa no Senhor, né? Mas não, né? Não, eu não vou comprar. É assim, eu não vou comprar, eu não vou fazer. Se alguém, amiguinho chamar, vamos para tal lugar assim? Não, eu não vou. É isso que é a transformação. E é isso que nós precisamos fazer. Então, nós vamos agora para a segunda mensagem desta série, né? O discípulo extraordinário, ele vive em santidade. Não tem como não sermos um discípulo extraordinário se não vivermos em santidade. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A nossa mente tem que ser mudada. A nossa mente tem que ser mudada. É Romanos 12, 2. A nossa mente, ela precisa ser mudada. Não tem como a gente estarmos na igreja, aceitar a Cristo, mas continuar com os pensamentos lá de fora. É muito difícil? É fácil? Não, mas nós conseguimos. Nós conseguimos porque nós temos um Deus ao nosso lado. É Ele que nos fortalece. Nós sozinhos não conseguiríamos mesmo, não conseguimos mesmo. Mas com Deus do nosso lado, nós vamos conseguir. E uma coisa é fato, todos nós queremos desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas. Alguém discorda disso? Não, né? Todo mundo quer desfrutar do melhor de Deus. Se não fosse assim, não haveria, né, tantas doutrinas distorcidas ganhando forças através de falsas promessas e de uma vida livre de problemas e desafios. Nós sabemos que nós, aceitando a Cristo, nós teremos problemas? Teremos. Teremos desafios a enfrentar todo dia. Todo dia que você acorda, nós temos desafio para enfrentar. Mas nós temos que lutar contra esse desafio. E não aceitar aquilo que o inimigo fala nos nossos ouvidos. Às vezes a gente pensa assim, foi fulano que falou para mim, né? Não, aquilo ali é boca usada pelo inimigo. E às vezes a gente concorda. Às vezes a gente concorda.
Nós, quando temos certos pensamentos na cabeça, nós temos que lutar contra esses pensamentos. Quantas vezes, né, nós vamos dormir, que a gente quer dormir, mas fica aquela coisinha na cabeça da gente? É só eu que passo por isso? Eu acho que não, né? Fica aqueles pensamentos. E aí fica... Mas aí, sabe o que eu faço? Eu fecho meus olhos e falo assim, Deus, tira isso da minha mente. E, não sei, parece até que a gente não respira, né? Quando você não quer mais pensar naquilo, eu fico, daqui a pouco eu vou e durmo, e graças a Deus por isso. Então, nós podemos lutar contra pensamentos também que vêm na nossa mente. A verdade é que, de fato, Deus deseja lhe dar o seu melhor, mas o diabo quer nos enganar para passear e impedir que recebamos isso. Muitos cristãos estão vivendo a fé alheia. Muitos cristãos estão vivendo a fé alheias ao fato de que o sistema do mundo age e trabalha com muita energia para impedir que nós cristãos possamos viver uma vida de santidade. Precisamos estar atentos com o que acontece à nossa volta. Muitas das vezes nós estamos distraídos, né? Ficamos dispersos, distraímos e não se ligamos no que se passa à nossa volta. E nós precisamos estar ligados, que o diabo ele faz assim. Ele quer mesmo que a gente se distraia para poder, né, nos tragar. E nós precisamos de estar atento, não disperso. O pastor Carlito Paz, né, ele tem uma frase, né, ele fala, se você está brincando de ser cristão, cuidado, o diabo não está brincando de ser diabo. Não vamos brincar de ser crente. Não vamos estar hoje na igreja, amanhã estamos fora. Não vamos fazer algo que envergonhe o nosso Deus, envergonhe o Evangelho e envergonhe o nosso Deus. Porque o diabo, ele quer isso. Ele está ali, ó, batendo palma quando nós fazemos isso. Então, nós temos que ficar, né, atentos, porque nós não podemos brincar de ser cristão. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. É a oportunidade que ele tem. Santidade não é um estilo de vida restrito para apenas algumas pessoas, mas uma consequência natural do nosso relacionamento intencional com Deus, no qual passamos a rejeitar os padrões do mundo e abraçar os valores do reino em cada área da nossa vida. Uma tradução, né, de Romanos 12:2 esclarece: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Um problema muito comum e particularmente crescente nos últimos anos são os discípulos que até decidem acreditar em Jesus, mas nunca decidem de fato segui-lo. A semelhança do que aconteceu na parábola do semeador, Mateus 13, de 3-8, por favor. Kaique, bota para mim. Mateus 13, de 13-8, né? Jesus ensinou, então, com muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Este, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosas colheitas a 100, 60 e 30 por um. Nós vemos, então,
nessa parábola. Alguns recebem a palavra com alegria, mas permite que suas sementes sejam rapidamente removidas, né? Às vezes a gente está aqui na igreja e nós recebemos a palavra, aquele culto maravilhoso, levantam a mão, mas quando sai daqui para fora, aquela palavra já foi removida, né, do teu coração. Mas ou nunca abrem espaço para que as sementes se enraizem, para então frutificar em boa medida. E nós precisamos abrir esse espaço. Como é que está o teu coração ao receber a palavra do Senhor? Ela está sendo cuidada? Ela está sendo regada, né? Ouvir a palavra é muito bom, mas nós precisamos também falar com o nosso Deus. Essa importância, a oração, ela precisa ser constante na nossa vida. Precisamos ouvir a palavra, gravar no nosso coração e pedir: Deus, me ajuda, que eu quero ser um discípulo extraordinário. Eu preciso ser um discípulo que vive em santidade. Então, essa nossa oração tem que ser dia a dia. Algumas realidades não podem contribuir para esse cenário quando não estamos verdadeiramente enraizados na palavra em Cristo. Se você não estiver enraizado, então, algumas realidades pode não contribuir, pode contribuir para esse cenário, para a planta não germinar, para a planta não enraizar. Uma coisa que acontece muito, né, no nosso meio, em todas as igrejas, é o esfriamento nas convicções acerca de Cristo. Quantas pessoas, né, deixam de estar na casa do Senhor porque vai esfriando? Eu acho que esse é um dos métodos que o diabo adora, é quando nós esfriamos na casa do Senhor. Quando eu não venho no domingo, né? Não, esse domingo eu não vou porque eu estou cansada. Para que eu vou? Para que eu vou à igreja? Estou muito cansada esse domingo. Aí chega na quarta-feira, né? Aí, também não fui domingo, não vou na quarta-feira também não. Aí você vai se esfriando, e o inimigo está ali, ó, atento, para botar alguma coisinha só no teu ouvido, para você logo sair fora. Então, esse é uma das realidades que pode contribuir para nós sairmos da igreja, o esfriamento. E o outro é o ensino de doutrinas fracas e confusas a respeito do Evangelho. Então, muitas das vezes, né, nós estamos ouvindo doutrinas fracas. Às vezes nós temos a nossa casa de oração, mas vamos procurar em outro lugar. Você não sabe do que você está se alimentando, né? Como isso acontece, né? Não é só na nossa igreja, não. Em várias igrejas acontece isso. Mas eu fui na igreja de fulano, recebi uma palavra. Quando eu escuto isso, eu falo: eu também recebi uma palavra muito boa na PIB do Jardim Meriti. Eu gosto muito de contrariar, sabe? Eu fico chateada, gente, quando alguém vai elogiar outra igreja, mas não elogia a sua igreja. Nós temos que elogiar a nossa igreja. Quantas palavras abençoadas que nós recebemos aqui deste altar, não é? Quantas pessoas maravilhosas que chegam perto de você, dá sempre uma palavra para você, né? A gente prefere elogiar lá fora e não ver a nossa realidade que nós vivemos aqui na PIB do Jardim Meriti. E outra coisa também, o isolamento e abandono do convívio da igreja, né? Como eu diria, se afastar, né? Você fica isolada, aí você se sente abandonada, aí você fica: poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Mas não é a gente que não vai, é a gente que não vai, né? A gente fica em casa, a gente quer que a pessoa não tem que ir lá. Às vezes a pessoa até vai, né? Fala: vamos, vai para a igreja. Não, pode deixar que eu vou. Vai, e não vem. Aí diz até que está sendo abandonada, mas não está sendo abandonada. A pessoa mesmo que está se abandonando, está se afastando de Cristo. E superficialidade no discipulado também. E uma visão consumista sobre Deus. Só vou na igreja para Deus me dar alguma coisa, né? Não, eu vou lá porque eu vou receber. Gente,
eu sempre falo isso, eu não preciso estar na minha igreja, ir na minha igreja para eu receber. Eu vou para a minha igreja para cultuar o meu Deus. As bênçãos vêm, é consequência na nossa vida. Nós precisamos ter isso em mente, precisamos vir para a igreja para cultuar o nosso Deus. Se você cultua o seu Deus, é isso que Deus quer. Ele nos dá bênção? Sim. Quantas bênçãos nós recebemos do nosso Deus? Só de estar aqui hoje, e vocês estarem aí, é bênção de Deus. Então, nós precisamos cultuar o nosso Deus. É expectativa errada acerca da fé, né? É uma consequência de decepção. A gente se decepciona, né? Uma coisinha, a nossa fé logo esfria. Não vou mais à igreja, acabou. Deus não fez nada. Às vezes foi o irmãozinho que pisou no teu calo, né? E a gente já culpa logo Deus. Não vou mais porque aquela irmã me olhou de cara feia, porque aquela irmã falou isso, falou aquilo. A gente não pode fazer isso. Nós estamos na igreja, não é por causa da irmã Célia, do Danilo. Eu gosto de vir na igreja e ver o Danilo aqui. Claro que eu gosto, né? Então, mas eu não estou aqui na igreja por causa dele. Se Danilo amanhã ou depois cismar de ir para outra igreja, não vou mais à igreja, não. Nós precisamos de estar na presença do nosso Deus. Escândalos, né? Outra coisa que faz, né, a gente se esfriar é escândalo na igreja e mau testemunho de cristãos. Então, nós precisamos estar sempre revestido, né? Aconteceu alguma coisa? Sim, vamos orar ao Senhor. Tudo vai ser consertado, mas não podemos esfriar. E feridas emocionais, né? Quando nós temos, às vezes, um problema emocional, é uma coisa, né, que é bem comum hoje em dia, né, a depressão, né? É uma ferida, né? Às vezes é uma ferida que nós temos e a gente não trata, né? Aí você vai vamos dizer, se entristecendo, daqui a pouco você está fora da igreja. E nós precisamos curar essa ferida. Nós precisamos de curar essa ferida. Nós curamos Jesus Cristo, Ele está aí. A gente precisa nos ajoelhar aos pés dEle, orar ao Senhor. Senhor, nós precisamos ser curada. Mas o Senhor também fala, tem médicos também para tratar. Procure o médico. Às vezes as pessoas nem gostam que a gente fala isso. Mas temos que procurar sim, gente. Eu sempre falei aqui, olha, eu me tratei de uma depressão 5 anos. Mas eu nunca deixei de estar na minha casa. Eu vinha triste, sentava os bancos, era tudo aqui assim, não tinha essa porta. Eu vinha, sentava lá no cantinho, a Aline que me trazia. Ali, mãe, vamos para a igreja. Aí, no domingo eu vinha, eu chegava na segunda-feira, me enfiava dentro do quarto e ficava dentro do quarto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí no domingo eu vinha para a igreja. Aí, e ali, minhas filhas trabalhando comigo, meus netos iam lá para minha casa, cantavam aquele louvor do Lázaro, depressão, né, sai depressão, estava naquela época, né, eles cantavam aquilo para mim, era todo dia, eles botavam aquilo no CD, antigamente era CD, e eu ouvia aquilo todo dia, e eu tinha que levantar da cama e tinha que dançar com eles. Eu queria ficar, as meninas, não, mãe, vai, Kaique e o Paulo César, eram muito pequenininhos, e a Nicole. Então, foi eles que me ajudaram, mas Deus me ajudou. Porque eu quis ser curada. Que teve um dia que eu vim aqui, não me esqueço desse dia, eu me ajoelhei lá no último banco. Aí eu gritei lá no último banco. Falei, Deus, eu quero ser curada, eu quero que isso saia de dentro de mim. E Deus me curou. Tem hora que você tem que botar para fora isso. Tomei os remédios, fui tomando os remédios, depois eu fui desmamando, como eles falam, né, aos pouquinhos, e até hoje, nunca mais. Graças a Deus. Então, Deus me curou. Eu agradeço muito, muito a Deus, né, por Ele ter me ajudado nessa fase. E tudo isso compõe um verdadeiro ecossistema de frieza e infertilidade espiritual. São verdadeiros inimigos da maturidade, que não apenas se infiltram em nossos corações, muitas vezes de maneira desapercebida,
como também, se não forem identificados e tratados com toda a seriedade, abrirão portas para problemas ainda maiores. Então, nós precisamos de estar sempre atentos, né? O que nós ouvimos? Eu estou me esfriando? Eu estou me isolando? Eu estou fraca? Eu estou ouvindo coisas e isso está me desanimando de estar na igreja? Não. Eu posso ouvir, mas eu vou para a casa do meu Senhor. O meu Senhor não me fez nada. O meu Senhor não me fez nada, né? Então, nós temos que estar sempre na casa do Senhor. O escritor de Hebreus faz uma orientação muito séria a esse respeito, relembrando a história e a insistente rebeldia do povo de Israel, né? Apesar de Deus, né, ter livrado o povo do Egito, mas mesmo assim, dos milagres, né, mas mesmo assim, eles murmuraram contra Deus. E quantas vezes, né, Deus ele faz tantas coisas boas para nós e nós murmuramos contra o nosso Deus. Nós precisamos, né, de ser sempre agradecido. Mesmo que as coisas não tenham acontecido na sua vida, agradeça. Agradeça. Desde o momento que o pastor, no primeiro dia que ele pregou aqui, que ele falou para a gente, né, que agradece que cresce. Eu nunca mais deixei de agradecer ao Senhor pela vida das minhas filhas. Nunca mais. Nunca mais eu deixei de agradecer ao Senhor pela vida dos meus netos, dos meus genros. Nunca mais eu deixei de agradecer. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que tenha que acontecer, mas eu agradeço ao Senhor. O Senhor cuida, mas muito obrigado pela vida deles. Continue, Senhor, cuidando. Muito obrigado. Quando sai, quando chego, Senhor, obrigado porque já estou em casa. Sempre agradece pela vida dos seus filhos, pela vida do seu esposo, pela vida da sua esposa. Nunca deixa de agradecer. Hebreus 3, 7 e 8, e depois 12 e 13. Hebreus 3. O que a gente vai ler na nossa tradução é diferente. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que, durante 40 anos, tenha contemplado as minhas obras. O povo contemplou as obras de Deus 40 anos. Mas mesmo assim murmuraram. Deus tirou ele do povo do Egito, das mãos do Egito, né, do povo do Egito, de Faraó. Depois que saiu, mesmo continuou murmurando. E nós não podemos murmurar ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é bom em todo tempo. Você está passando mal, está com dor de cabeça, mas o Senhor é bom em todo tempo. Você está com um problema que você acha que não tem jeito, o Senhor, ele é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é bom. Uma das questões mais importantes da vida cristã é essa. Não podemos obter o melhor. Como podemos obter o melhor de nossas vidas, em nossas vidas? Vamos meditar em Romanos 12, 2. Entender como o discípulo extraordinário de Cristo vive de maneira separada do mundo, ao mesmo tempo que vive os propósitos do Pai no mundo. Nós podemos viver, né, ser um discípulo extraordinário, mesmo que as coisas lá fora diz ao contrário. Mesmo se eu estudo numa escola que só tem pessoas que não crentes, mesmo que eu conviva lá fora, ou eu conviva com parente não crente, mas nós precisamos fazer a nossa diferença. Nós podemos ser diferenciados em qualquer lugar que nós chegarmos. Para viver uma vida plena, uma vida de santidade, primeiro, seja fiel a Deus e rejeite as ofertas de Satanás. Romanos 2:2, né? E diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. O mundo pode oferecer muita coisa para nós, né? E até aos nossos olhos é até bom, né?
bonito, né? Mas será que é o padrão de Deus? É isso que Deus quer para as nossas vidas? O mundo vai sempre te oferecer e nós precisamos rejeitar, precisamos dizer não. Às vezes a gente tem culpa, né? Pode culpar, né? Ah, mas eu não aguentei, a tentação foi muito grande. Aguenta sim, né? A gente é que decide se eu faço ou eu não faço. Se eu decidir não fazer, Deus vai dar força para a gente suportar, né? Conviver sem aquilo. Quando entramos em um relacionamento, principalmente em um casamento, nós estamos dispostos a aceitar diversos defeitos do nosso cônjuge, não é? Todo mundo, né? Quando vai casar, você sabe que tem defeito, mas você está disposta a aceitar os defeitos dele, né? E isso é importante, porque eles também vão ter que aceitar muito, né, os meus defeitos, os nossos defeitos. Está vendo tantos jovens aqui, né, tá querendo casar, né? Então, pensa que vai ser melzinho sempre? Não. O problema é quando junta as escovas. Pode se namorar 10, 15 anos, mas quando junta a escova, né? Só Jesus sabe. Mas a gente pode ali, né, viver, né, a gente conversar. Eu acho que eu estava pensando esses dias que é muito mais fácil, né? O jovem, quando casa hoje, é muito mais fácil para vocês, né? Vamos dizer, vocês são jovens, vão casar, aí você já pode se moldando. Mas quando a pessoa já tem uma vida, né, de experiência, vamos dizer, eu digo por mim, né? Eu tenho minha vida, os meus pensamentos para mudar, não tem como, né? Já está ali calejado, né? Meus defeitos vai ser esse mesmo, e para eu casar com alguém, por isso que eu não caso, gente, porque eu sei que vou ter que aguentar muita coisa, aí eu não vou casar, eu prefiro ficar sozinha, né? Mas não é muito difícil, gente, é muito difícil aguentar uma pessoa de uma cabeça já formada, do jeito de ser, que você sabe que não vai mudar, mas jovem muda, eu sei que muda, porque eu me casei, eu era de um jeito, e depois eu fiquei de outro, mas já feito, não, é mais difícil. Então, olha só, aproveitem quando vocês são jovens. Mas tem uma coisa que é muito difícil no casamento da pessoa aguentar. Essa coisa é muito difícil. Porém, há um limite muito importante a ser tratado nisso. Um relacionamento, ele exige o quê? Fidelidade. Podemos aceitar defeitos um dos outros, mas a fidelidade é indispensável e essencial para a saúde do relacionamento de aliança. Pode até acontecer, né, se perdoa, mas aquilo nunca é a mesma. É como se fosse uma xícara. A xícara, ela quebrou. Você pode colar, né, mas vai ficar aquelas marquinhas ali. Assim mesmo é a fidelidade. Então, em Romanos 2,12, diz assim, afirma que Deus espera a nossa fidelidade a Ele, ao dizer, não vivam conforme os padrões deste mundo. Deus está declarando que não aceitará o nosso adultério. Se nos rendermos a Ele, então temos que ser fiéis a Ele. A gente acha que adultério, né, é só quando há traição entre o homem e a mulher, mas não. Quando nós traímos nosso Deus, também estamos cometendo adultério. Quando eu estou fazendo uma coisa que não agrada no meu Deus, eu estou cometendo um adultério, porque é uma traição. Então, nós temos que pensar, e isso é muito sério. Para a gente, né, nós seres humanos, a gente fica com o coração, né, só Deus sabe. Imagine o nosso Deus, né. Então, a gente tem que pensar bastante, quando formos fazer uma coisa de errado, parar e pensar, o que eu estou fazendo? Está agradando meu Deus? Eu quero ser um discípulo extraordinário. Chegarei a esse padrão? Chegarei fazendo coisa de errado? O apelo de Paulo aqui é para que abandonemos a cosmovisão distorcida deste mundo, um conjunto de valores equivocados, que é a cosmovisão, né? Que é, desde a sua concepção, contrárias aos ideais do reino. Não é apenas uma questão de fazer ou não fazer, pode ou não pode. É uma resolução que precisa ser feita a partir da pergunta:
o que realmente amamos. Quando nós formos fazer alguma coisa de errado, a gente tem que perguntar: o que verdadeiramente eu amo? Eu amo a meu Deus, eu amo o mundo. As minhas filhas tinham a mania de, quando eu ia para a igreja, ela botava uma saia muito curtinha, né? E falava: mãe, essa saia tá boa para eu ir para a igreja? Eu falei: bom, você vai lá, olha no espelho e pergunta assim: Jesus, essa saia está boa para ir na igreja? Mas mãe, eu falei: vai lá e pergunta, olha no espelho e pergunta, vai estar falando com Jesus: Deus, essa saia está boa para ir para a igreja? Essa roupa está boa? Aí vai lá e trocava as roupas. Mas não é? Se a gente fizesse, né, toda vez, né, que a gente fosse pecar, né, seria tão bom, né? A gente perguntasse primeiro, se desse esse tempo, né? Se desse a nós esse tempo: Senhor, eu posso fazer isso? Com certeza Deus vai falar, com certeza. Você vai fazer se você quiser, mas Deus vai falar. Ele vai tocar no teu coração. Primeiro, que a gente não precisa nem chegar a perguntar. Quando você chega a perguntar, porque o negócio é ruim. Mas não é? Precisa nem chegar a perguntar. Só se eu pensar em perguntar, o negócio é ruim mesmo, gente. Então nem pergunta, nem faça. Não passa nem essa vergonha de perguntar a Deus, não. Deus não faça, né? Seria tão bom, né, se a gente pensasse assim, a gente ia pecar bem menos, né? Eu falo também por mim também, gente. Às vezes eu tenho que perguntar a Deus, eu nem pergunto, eu vou e faço, quando eu vejo já errei. Eu falei: papai, meu Deus do céu. Mas é assim, né? A gente vai e pede perdão ao papai do céu e não peque. Vai, e ele fala: vai e não peques mais, né? Então tem que pensar mesmo. O apelo de Paulo aqui, não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15, 17, ele vem nos falando justamente, né, sobre isso, do amor, né, do nosso amor que tem que estar no Pai. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha bem, gente. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, essa palavra, né, às vezes a gente quer colocar, né, aquele versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, que amou todo mundo, né? Mas Deus não ama o pecado, não. Deus não ama o pecado. Deus, Ele não quer. Né? Às vezes a gente bota, né? Não, mas Deus me ama assim. Ele ama assim, mas Ele não ama o pecado. Então a gente tem que não pecar, a gente tem que não errar, não fazer as coisas erradas, né? João ressalta 3 componentes a respeito da cultura do mundo. Desejos da carne. Nossa paixão pelo sentir e o desejo que temos pelo prazer, que pode se manifestar em diversas formas. Não há nada errado em desfrutar desejos legítimos dados por Deus. Não tem nada de errado nisso. Mas tornar-se compulsivo por satisfazê-lo a todo tempo é o que destruirá a nossa vida. Nada pode ser de mais e nem de menos. Tudo tem a sua medida certa, né? Nós não podemos ser compulsivos. A gente... para comer, né? A gente almoçar, né? É tão bom, né? Comer, que coisa boa a gente comer, né? É muito bom você comer. Mas você sabe que você não pode comer demais, né? Porque a gula... E aí? Deus não se agrada disso não, gente. Deus não se agrada da gula, né? A gente tem que... São coisas que é desenfreado,
chega num ponto que você não pode nem ficar assim, sem passar, sem comer. Toda hora você quer comer, toda hora você quer comer. Deus não se agrada disso. Eu sou muito chegada a doce. Aí, quando eu passo assim na geladeira, eu vejo um doce, eu vou, pego e como. Minha filha assim, mãe, olha, mãe, você está comendo muito doce, mãe. Aí hoje, né, saí daqui, o almoço demorou a sair, aí tinha uns docinhos lá, que foi para uma festa ontem, eu passei, aí a minha mão foi para comer o doce. Eu falei, não vou comer. Aí eu fui lá para minha casa. Aí fui lá, estava olhando a palavra, olhando a Bíblia, aí voltei, mas parece uma tentação, para ver se o almoço estava pronto. O almoço não estava pronto, quando eu já ia levar minha mão, ela de novo, mãe. Aí eu falei, eu não vou comer. Aí voltei. Aí quando eu cheguei, ela já tinha tirado lá de cima o doce. Aí eu não comi o doce, não, gente. Olha, mas é uma tentação. É uma coisa que é compulsivo. E sabe por que Deus ele fala sobre isso? Porque tudo demais faz mal. Tudo demais faz mal. Se você come demais, faz mal. Isso faz mal. Então, Deus não quer ver a gente sofrendo, né? A gente passando mal, né? De açúcar no sangue, disso. A gente tem que se segurar. Então, isso é um desejo da carne, né? Agora, o desejo dos olhos é o desejo de possuir coisas de formas egoístas. Não há nada errado no desejo em si, mas ele se torna um grande problema quando aquilo que desejamos passa a nos possuir. O nosso relacionamento com Deus passa a ser apenas por meio para alcançar algum fim. Às vezes, muitas vezes, a gente tem uma compulsão de tudo que a gente vê, a gente quer. Né? Mas tem pessoas assim mesmo. Se eu for na casa do Danilo, eu ver na casa do Danilo alguma coisa, eu olhei, eu vou querer aquilo. E muitas das vezes a gente não se conforma nem de comprar diferente, quer comprar igualzinho. É isso que Deus fala. Esse desejo nosso dos olhos. Tudo que a gente vê, a gente quer. Né? Não é errado. Claro, você compra uma coisa que você viu em algum lugar, mas não pode ser tudo exagerado. Tudo demais não pode ser, nem de menos, nem de mais. Tem que ser tudo dosado. A soberba da vida é a vontade de ser mais visto, mais influente, ser mais famosos, mais popular. Deus nos deu dons e talentos, ferramentas legítimas para sermos pessoas que fazem a diferença, mas sempre com o fim de glorificar o seu nome e não a nós mesmos, né? Com a soberba da vida, a gente acha que tudo que eu faço é para mim, né? A gente não, é eu. Se eu canto melhor, né? Eu sou mais bonita, eu sou mais isso, eu sou aquilo. Eu sou inteligente, eu sou muito inteligente. E aquela soberba, né? Nós não podemos ter essa soberba. Isso é soberba. Então, nós temos que ser tudo dosado. Você pode ter vontade de cantar bem, sim. Vai estudar, né? Vai estudar música, vai cantar, mas nunca você se vangloriar, né? Você amar aquilo como se fosse, só você faz. Hoje na casa nós estávamos falando, né? Que muitas das vezes a gente nós somos tão soberbos, que às vezes se eu ver uma pessoa aqui cantando ou orando, eu olho assim, né? A minha soberba, se eu estivesse ali, eu estaria fazendo melhor, né? E Deus fica tão triste. E às vezes Deus dá o talento para a pessoa. Deus dá o talento, a pessoa louvar, mas muitas vezes também Deus tira, por causa da soberba da vida. Sentir, possuir e ser. Entregue tudo isso a Deus e você estará no caminho certo para uma vida de santidade. Existe algo que você precisa se arrepender e entregar definitivamente a Deus? Existe algo na sua vida que você precisa entregar definitivamente a Deus? Será que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso lutar contra aquilo? Eu preciso colocar aos pés do Senhor, porque sozinha eu não vou conseguir? Essa é a pergunta que Deus está fazendo nessa noite, né?
Revise sua dieta espiritual para viver plenamente uma vida de santidade. Romanos 2:2 diz assim: mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deixe que Deus transforme, mas nós temos que deixar. Tu vê, a palavra do Senhor fala, deixem que Deus. Então, nós temos que deixar. Deus, ele não vai invadir. A pastora Fernanda, ela conversando com a gente, até nós viajamos, né, para São Paulo esse ano, e ela virou e ela falou, o diabo, Deus, ele bate na porta, né, para entrar. Mas o diabo, qualquer brechinha, ele entra. Qualquer coisinha que a gente deixa, né, ali, abertinho, o diabo vai, entra e ele faz uma farra danada. Ele faz uma festa na nossa vida. Então, nós temos que rever isso na nossa vida. A solução de Deus para a transformação genuína não são regras. Não é tentar ser mais correto ou tentar manter o nariz, né, espiritual de alguém mais limpo por meio do esforço próprio. Não. A solução de Deus está em decidir aquilo que entra na sua mente. A decisão de Deus é essa, aquilo que vem na nossa mente, e retirar da mente, né? Chip Ingram, espiritualidade que transforma. Chip Ingram, isso mesmo, né? Esse nome, né? Eu ia pedir para o Paulo César me ensinar, que o Paulo César, ele é o cara em inglês, mas eu acabei esquecendo, eu falei até errado a palavra do homem aqui. Chip Ingram. Como citamos no início, estamos em guerra em todo o tempo. O nosso campo de batalha é a nossa mente e o nosso coração. Jesus Cristo não veio apenas para melhorar uma coisa aqui, outra ali, em nosso modo de viver. Ele veio mudar a nossa natureza e nos transformar por completo. Deus não faz nada pela metade. Nós podemos até fazer pela metade, mas Deus não faz. O que Deus faz, Ele faz por completo. Mas isso depende de mim. Eu tenho que querer que Deus me transforme por completo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós nunca podemos esquecer. Mas eu não consigo, Deus não me ajuda, Deus ajuda, é nós que não queremos. Nós temos que lutar diariamente sobre qualquer coisa, né, qualquer influência má que vier na nossa vida. Temos parte nessa obra. É verdade, mas é Ele que realiza o milagre da transformação. A Bíblia nos orienta por onde começar. O estudo é grande, gente, mas é o pastor que mandou dar, hein? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 1 e 2. Ele manda, né? Tenha seu pensamento sempre em Cristo. Esquece as coisas terrenas. Porque o diabo, ele trabalha aqui mesmo, no terreno. É no mundo. Mas nós temos que estar com o nosso pensamento fixado em Cristo. Você não será capaz de resistir às mentiras de Satanás, se não estiver com uma mente revestida do amor e da palavra de Deus. Isso acontece processualmente e nunca da noite para o dia. É um processo que envolve um reforço contínuo e perspectiva. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. B. Persistir em meio a uma batalha. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então nós precisamos persistir em meio a uma batalha. Não desiste. Não baixa as guardas. O inimigo, ele vem, mas não baixa as guardas. Mas a nossa luta, nós podemos lutar com o quê? Com oração. É estar sempre na presença do Senhor. Deixar Deus sempre trabalhar na nossa mente. Deus, tira esses pensamentos. Tira essas vontades da minha vida. Render-se
render-se ao domínio de Cristo, que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Só assim nós vamos resistir às mentiras de Satanás. Transformação é fruto de uma vida que se permite ser cheia de Deus todos os dias, para viver plenamente uma vida de santidade. Conheça e desfrute a boa vontade de Deus para a sua vida, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O processo pode ser longo e a renúncia pode ser dolorosa, mas o fruto não é apenas doce, como também é eterno. O fruto é eterno, é o que Deus espera de nós, que nós viemos fazer somente a vontade dele, né? Viver separado dos valores do mundo é uma constante renovação de mente. Tem como consequência natural conhecer e o desfrutar da vontade de Deus. É o caminho para enfim, receber o melhor de Deus para todas as áreas da nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, né? E ela é satisfatória. A vontade de Deus, ela é satisfatória na nossa vida. Ela é agradável, porque ela é prazerosa, tanto para nós em receber, quanto para Ele em promover. A vontade de Deus, ela é perfeita, pois está de acordo com o seu coração. Por isso, pode maximizar, né, nosso potencial no cumprimento do seu propósito, né? Ele pode dar um valor mais alto. Tudo isso nos purifica daquilo que se coloca em nosso caminho, em direção a uma vida plena e abundante. Nossa recompensa, por nos rendermos ao Senhor, é desfrutar de uma vida ainda mais conectada a Ele e conectados a Ele. Transformados pela sua palavra, podemos frutificar em todas as áreas da nossa vida. Eu sou a videira, vocês são os ramos, diz Jesus Cristo, né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, e ele dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo não podemos fazer coisa alguma. Eu, com as minhas forças, eu não posso fazer nada. João 15:5. Se cortarmos, né, um ramo de uma planta, você tem uma planta, se você cortar aquele ramo e você deixar ele ali fora, pode ficar até perto da planta, mas o que vai acontecer? O ramo vai morrer. E assim somos nós. O Senhor, Ele é a videira, nós somos ramos, mas nós precisamos estar conectados com Cristo e Ele conectado em nós. Aqui nós vamos para a conclusão, né, que diz assim: se vocês permanecerem. Olha só essa palavra, né? Às vezes a gente fala, né, a gente tem uns pensamentos, né? Se a gente eu posso fazer alguma coisa, né? Mas Cristo ele vai me perdoar, Ele está comigo. Mas a palavra diz: se vocês permanecerem, nós precisamos permanecer, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31-32. Quando dizemos sim a Deus, naturalmente dizemos não para tudo aquilo que se interpõe no caminho. A recompensa está nisso, a viva esperança que podemos desfrutar nessa terra, e a herança que não pode ser destruída, que nos está guardada na eternidade. Essa herança ninguém pode destruir. Um pai, hoje em dia, pode até tirar uma herança de um filho, né? Pode até tirar. Mas se nós estivermos conectados em Cristo, nós fomos o ramos da videira, a nossa herança está lá guardada. Ninguém pode tirar isso de nós, mas depende de mim, depende de você, para nós sermos o quê? Um discípulo, né, extraordinário. A chave está em permanecer e perseverar.
Como discípulos de Cristo, o nosso testemunho precisa carregar as evidências de que somos seus seguidores e que estamos enraizados nele. Quanto mais aprendemos sobre ele, quem ele é, mais nos tornamos semelhantes a Cristo, a ele. Toda pessoa transformada carrega consigo a missão de anunciar aquele que a transformou. Esse processo, porém, só pode ser iniciado após uma decisão: entregar-se completamente a uma vida ao lado de Jesus. A palavra do Senhor, em Mateus 11, 28, diz assim, 28 e 29. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e ali vocês encontrarão descanso para a alma. Nós só podemos encontrar descanso para a alma através de Jesus Cristo. É quando nós entregamos a nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei se você é batizado, se você já entregou a sua vida a Cristo. O dia é hoje. Não é amanhã não, gente. É hoje. Às vezes nós usamos até, falamos assim, hoje, não é hoje não. Não é da vontade de Deus, é sim. Deus quer que você se entregue a sua vida hoje, não é amanhã. Você não sabe se ao sair dessa porta aqui, se você já estará vivo. Você não sabe se você ainda terá ainda uma oportunidade. Talvez Deus lhe dará essa oportunidade. Talvez você vai ter, mas muitas das vezes também não pode não ter essa oportunidade. Então, se hoje você está aqui, se você ainda não fez um encontro com Cristo, você que está ao encontro, está ouvindo a nossa voz, se você não tem esse encontro com Cristo, hoje é o dia. Hoje é o dia. Pediria à igreja que fechasse os olhos e orasse. E se você ainda não se batizou,